Gerente e filho agridem idosa no banco. Mas, o que ela tinha na AMCU virou pesadelo. Pelas portas de vidro do banco comunitário Vida Digna de Vale Tranquilo, a luz do sol da manhã entrava no salão principal. Dona Aurora, uma octogenária com seus 80 anos bem vividos, respirou fundo, ajustou a alça da sua bolsa de crochê e conferiu o extrato amassado em suas mãos. Portas de armários rangendo, passos arrastados no piso encerado, vozes ecoando pelas paredes claras, cobertas de avisos sobre juros e programas de investimento. Ela sentiu os olhares antes mesmo de perceber quem a observava. Pequenos grupos cochichavam. Alguns encaravam abertamente, outros desviavam rápido. Não era a primeira vez que se sentia assim no banco, e provavelmente não seria a última, pensou. Ela seguia os números das senhas, 21, 23, 25, tão concentrada que não viu quando alguém veio na direção contrária. O impacto foi seco, um ombro contra o dela. De propósito, Dona Aurora cambaleou, o extrato e os óculos voando pelo chão. O salão mergulhou em um silêncio estranho, preenchido apenas pelo som distante do telefone tocando. Ela ergueu o olhar. Um jovem alto, mais velho que os outros funcionários, com terno impecável, a encarava de cima, os pés plantados sobre alguns papéis. Rafael Tavares, filho do Dr. Rogério, o influente gerente regional, murmurou. Presta atenção por onde anda, vovó. Essas coisas acontecem quando a gente está com a cabeça nas nuvens. Cuspiu sem fazer o menor movimento para ajudar. Ninguém se mexeu, ninguém ofereceu a mão, ninguém disse nada. Dona Aurora respirou devagar, recolhendo as coisas com calma calculada. O senhor esbarrou em mim de propósito, disse sem elevar a voz. O sorriso de Rafael se contorceu. Pelo visto, alguém aqui ainda não entendeu qual é o seu lugar. Este banco tem regras, senhora, e clientes especiais. Ele deu um chute em um dos extratos, fazendo-lo deslizar pelo chão. Este balcão não é para gente que não entende de investimento, princesa. O tom mais do que as palavras deixava claro o que ele queria dizer. Dona Aurora sentiu o sangue ferver, mas manteve o rosto neutro. Tirou o celular do bolso, abriu a câmera e apertou. Gravar. Eu sugiro que o senhor se afaste, disse segurando o telefone firme, a não ser que queira explicar esse comportamento para a gerência regional. O rosto de Rafael corou ao ver a tela apontada para ele. Outros clientes discretamente levantaram seus próprios celulares. Aquilo não fazia parte do roteiro que ele estava acostumado a controlar. A senhora acha que é esperta? Rosnou, dando um passo à frente. Eu acho que o senhor deveria ter mais cuidado antes de agredir outros clientes, especialmente os mais velhos, respondeu Dona Aurora. As imagens falam por si. Sussurros atravessaram o balcão. Ninguém nunca tinha enfrentado um Tavares daquela forma. A senhora vai se arrepender disso, ele cuspiu apontando um dedo no rosto dela. Não faz ideia de com quem está mexendo. Dona Aurora abaixou o telefone, mas manteve o vídeo gravando. Sei exatamente, disse com um covarde que precisa intimidar os outros para se sentir importante. O sistema de senhas chamou o próximo cliente antes que ele pudesse responder. A multidão se dispersou, mas a atenção não foi embora, apenas mudou de lugar. O dia se arrastou em burocracias, filas demoradas e olhares atravessados. Em cada setor do banco, Dona Aurora sentia os olhos de Rafael em algum ponto. Às vezes de longe, às vezes passando perto demais, às vezes com o sorriso frio de quem não esquece uma afronta. O ataque seguinte veio na hora do almoço, na pequena lanchonete do banco. Ela atravessava o pátio com a bandeja nas mãos, um sanduíche simples, um café, uma água. Nada que fizesse muita sujeira. Ela aprendia rápido. Ei, senhora nova! A voz de Rafael ecoou pelo pátio cheio. Ele se levantou da mesa, onde os amigos, todos engravatados e com ar de superioridade, estavam espalhados como se fossem donos do lugar. A senhora se acha bem esperta com esse seu celular, não é?
Dona Aurora continuou andando, apertando os dedos na bandeja. Estou falando com a senhora? Insistiu ele, acelerando os passos. Ela virou devagar. Gravar alguém que está me assediando é perfeitamente legal em um espaço público do banco, disse firme. Talvez o senhor devesse pesquisar a lei antes de tentar citar alguma coisa. O pátio ficou em silêncio. Vários celulares apareceram ao redor como se brotassem das mesas. O rosto de Rafael ficou vermelho. A senhora acha que tem o direito de chegar aqui e agir como se mandasse em tudo? Avançou, invadindo o espaço dela. Eu acho que tenho o direito de resolver minhas questões financeiras sem ser agredida, respondeu Dona Aurora. Pelos vidros da cantina, ela via alguns gerentes observando sem sair do lugar. Assistiam, mas não agiam. Agredida? Rafael riu, mas os olhos eram frios. Ninguém encostou na senhora. Mas senhoras como a senhora sempre se fazem de vítima, não é? O peso da frase pairou pesado no ar. Dona Aurora sentiu o peito queimar, mas sua voz saiu estável. A única pessoa causando problema aqui é o senhor Rafael, e eu tenho provas. Provas? A mão dele voou e derrubou a bandeja dela. O sanduíche se espatifou no chão, o café encharcou suas calças. Ops, sorriu. Acho que a senhora deveria prestar mais atenção por onde anda de novo. Mais um vídeo para a coleção, pensou Dona Aurora. Isso é mais um incidente que vou adicionar ao relatório, junto com os comentários discriminatórios e a tentativa de me fazer assinar um investimento de risco contra a minha vontade. Relatório? O rosto dele se contorceu em raiva. A senhora acha mesmo que alguém aqui se importa com o que a senhora diz? Ele passou a mão pelo braço, fingindo dor. Vocês viram isso? Gritou. Ela tentou me acertar com a bandeja. Ela é perigosa. O teatro era tão exagerado que alguns clientes riram, mas ninguém ousou contrariá-lo em voz alta. Dona Aurora não recuou. Rafael Tavares acabou de me agredir, derrubando minha bandeja. Narrou para a câmera claramente. Agora está fazendo acusações falsas e ligando para o pai, o Dr. Rogério Tavares, para me intimidar. Pai, o senhor precisa vir ao banco agora, disse Rafael ao telefone com a voz tremendo de falsa indignação. Essa senhora me atacou. Ela é perigosa. A buzina do carro do gerente regional começou a ecoar alguns minutos depois. Dona Aurora poderia ter corrido, mas fugir seria admitir culpa. Em vez disso, permaneceu em pé, a câmera gravando, o olhar firme. Ela sabia que aquilo iria muito além de Rafael e estava pronta. As portas pesadas do banco se abriram com um estrondo quando o Dr. Rogério Tavares entrou. As botas batendo no piso como martelo, o terno impecável, o distintivo brilhando, o rosto distorcido em raiva. Onde ela está? Rugiu fazendo alguns estagiários se sobressaltarem. A diretora da agência, Dona Clarice, apareceu às pressas. Dr. Tavares, nós precisamos conversar antes de... Meu filho foi agredido. Cortou ele, passando direto. Eu resolvo isso agora. Ele localizou Dona Aurora no pátio, ainda no mesmo lugar. O celular dela filmava. Coloque as mãos onde eu possa ver, senhora. Berrou, avançando. Dona Aurora levantou as mãos devagar. Oficial, eu gostaria de explicar o que... Queile a boca. Ele agarrou o braço dela com força, torcendo-o para trás. O aperto era forte. Quase um estalo no silêncio do pátio. Ela tentou me bater, pai. Gritou Rafael, fazendo-se de vítima. Doutor Tavares, insistiu a diretora, quase correndo ao lado. Essa cliente não apresentou comportamento violento. Deveríamos tratar isso no meu gabinete. Ela agrediu meu filho. É perigosa. Qual é a acusação? Perguntou Dona Aurora. A voz firme, apesar da dor. Agressão, desordem, resistência à autoridade. Eu não estou resistindo, respondeu em tom claro para as câmeras. E há dezenas de vídeos mostrando o que realmente aconteceu. Confiscar esses celulares sem mandado também é ilegal, viu? O rosto de Rogério endureceu. Em vez de responder, ele a arrastou pelo pátio na frente de todos.
Uma caminhada de vergonha que Rafael filmou com um sorriso satisfeito. Dona Aurora não sorriu, mas por dentro uma parte dela observava tudo com frieza. Eles iam ligar para a filha dela, e esse seria o maior erro que já tinham cometido. Na salinha dos fundos do banco, Rogério a empurrou em uma cadeira e começou a preencher o formulário de queixa. Quando chegou à linha nome do responsável, parou. Santos. Franziu o senho e leu outra vez. Santos. Uma colega apareceu pálida. Senhor Adror, Clara Santos está a caminho. A filha dela é essa senhora. A caneta escorregou da mão de Rogério. Não era apenas uma advogada qualquer. Era uma jurista aposentada, conhecida por ser implacável com abusos de poder. Quando a porta principal se abriu, o barulho dos saltos dela parecia um veredito antecipado. O olhar firme percorreu todo o ambiente. Onde está a minha mãe? Rogério tentou explicar, mas as palavras se embaralharam. A advogada passou reto, indo direto até a salinha onde Dona Aurora estava. A senhora está machucada? Perguntou a mãe. Ele usou força desnecessária. Está tudo gravado. As marcas vermelhas nos braços de Dona Aurora falaram mais do que qualquer discurso. Ela contou tudo em detalhes. O esbarrão no corredor, as frases com tom discriminatório, a bandeja derrubada, a encenação no pátio, a tentativa de intimidação. Temos tudo em vídeo, concluiu de vários ângulos. A senhora fez exatamente o que deveria ter feito, disse a filha firme. Depois se voltou para o gerente regional. Doutor Rogério Tavares, o senhor vai me entregar cada documento, cada anotação e cada segundo de gravação das câmeras de segurança desta ocorrência, e vai fazer isso ainda hoje. A cor sumiu do rosto dele. A guerra tinha começado. Os dias seguintes foram piores do que qualquer coisa que Dona Aurora imaginara. Não pela falta de provas, elas existiam em abundância, mas pela reação do sistema. O sindicato da categoria divulgou nota defendendo Rogério, chamando sua atuação de procedimento padrão em situação de risco. A diretoria de ensino bancário prometeu uma apuração interna rigorosa, mas em cada frase insinuava que o comportamento de Dona Aurora poderia ter provocado a resposta. Mensagens anônimas começaram a aparecer no celular dela. Larga isso ou vai piorar. A senhora está arrumando inimigos. Saiba qual é o seu lugar. Funcionários do banco que tinham visto tudo passaram a evitá-la. Vizinhos desviavam o olhar. A desculpa era sempre a mesma. Não quero me envolver. Dona Aurora anotava tudo. Dia, hora, local, quem estava presente, o que foi dito, cada olhar desviado, cada recusa em registrar uma queixa. Na frente do banco, o vandalismo apareceu no vidro. Insultos discriminatórios, ameaças, tinta escura escorrendo como veneno. Câmeras? Perguntou ela. Infelizmente essa câmera específica está com problemas desde ontem, disse o diretor da agência, sem encará-la. Que conveniente, respondeu Dona Aurora, tirando fotos de cada palavra. À noite, na mesa da cozinha, ela e a filha organizavam as evidências em pastas, prints de ameaças, vídeos, declarações de clientes corajosos o bastante para se identificarem. Eles estão tentando nos cansar até que desistamos, disse a advogada. Então não vamos cansar, respondeu Dona Aurora. Nem todos estavam dispostos a se calar. Dona Efigênia, presidente da Associação dos Idosos do Vale, apareceu cedo em um sábado com um envelope nas mãos. Este é o relato do que o Rafael fez com o meu neto no banco no semestre passado, disse. Outros 3 clientes assinaram declarações também. O banco abafou tudo. Pouco a pouco, outras histórias surgiram. Um idoso empurrado da rampa, um extrato rasgado, ameaças veladas para quem ousasse reclamar de investimentos indevidos. Dentro da própria instituição, alguém decidiu que já tinha visto demais. A funcionária Lúcia Nogueira se encontrou com a Dora Clara em um corredor vazio do fórum. As mãos dela tremiam quando colocou um pendrive sobre a mesa. As câmeras do banco não falharam, disse. Eles mandaram apagar. Eu copiei antes. No computador, a verdade ganhou imagem e som. Rogério avançando sobre Dona Aurora, ignorando a diretora.
torcendo os braços dela enquanto ela repetia que não estava resistindo. Comentários sussurrados, cheios de desprezo, brincadeiras sobre ensinar uma lição aos velhos. Não era apenas um erro, era um padrão. Também havia gravações antigas, abordagens de idosos tratados como incapazes sem motivo, conversas no escritório sobre sumir com evidências, Rafael se gabando de colocar as pessoas em seus lugares, enquanto o pai ria. Dona Aurora assistiu a tudo em silêncio. No rosto não havia surpresa, apenas confirmação. Eles não estão acostumados a serem questionados, disse a filha. Então está na hora de aprenderem, respondeu Dona Aurora. Enquanto isso, no banco a imagem pública de Rafael e Rogério começava a rachar. Crises de raiva em público, extratos de outros clientes chutados, ameaças gritadas nos corredores, empurrões em quem ousava ficar no caminho. Mesmo assim, a gerência continuava se apoiando nas mesmas frases. Vamos analisar. Não temos provas suficientes. Não podemos tomar medidas drásticas sem confirmação. Dona Aurora tinha vídeos, áudios, prints e agora gravações de câmera. Quando o caso ganhou espaço nos grandes jornais locais e em programas de rádio, não havia mais como fingir que nada estava acontecendo. Manifestantes começaram a aparecer em frente ao banco, alguns com fitas roxas nas roupas em apoio a Dona Aurora, outros com laços azuis em defesa de Rogério, sob o slogan "Apoie a segurança financeira". Clientes discutiam nos corredores. Funcionários cochichavam na sala dos gerentes. O diretor recebia ligações de todos os lados. Em meio a tudo isso, chegou o aviso oficial. Seria aberta uma sindicância com audiência na corregedoria do banco contra o Dr. Rogério Tavares. Não seria um julgamento comum, mas em termos de carreira e reputação equivalia a isso. Na véspera da primeira sessão, o recado veio em forma de fogo. Dona Aurora saiu para levar o lixo e sentiu o cheiro de gasolina antes de ver as chamas. O fogo tomou conta do seu velho Fusca na garagem em poucos segundos, labaredas laranjas cortando o céu escuro. O calor a atingiu como um tapa, obrigando-a a recuar. Clara! Gritou, liga para os bombeiros. Em minutos vizinhos saíram de casa, alguns preocupados, outros apenas curiosos, todos com celulares na mão. Os bombeiros chegaram rápido, apagaram o fogo, isolaram a área. Investigadores circularam pelo que restava. Parece curto-circuito, concluiu um deles após poucos minutos. Provável falha na fiação. Minha filha sentiu cheiro forte de gasolina, retrucou a advogada. Vocês mal começaram a investigar. Não encontramos nada indicando o uso de combustível, senhora. Um policial, colega de Rogério, aproximou-se com um meio sorriso. Com todo o respeito, doutora. Na sua situação atual, é melhor ter cuidado com acusações sem provas. Isso é uma ameaça, soldado? Perguntou ela. É só um conselho, respondeu antes de se afastar. Dona Aurora olhou para o chão, ainda úmido, para as marcas nítidas de líquido espalhado, tirou fotos, salvou, arquivou. Eles estavam dispostos a ir longe, mas ela também. Sob pressão, ameaças e tentativas de intimidação, houve um momento em que Dona Aurora quase cedeu. Na cozinha, às 4h47 da manhã, com olheiras profundas e uma pilha de documentos, ela olhou para a filha. Uma parte de mim só quer que tudo isso acabe, confessou. Eu quero a minha vida de volta. Quero ir ao banco, sem pensar se o carro atrás de nós está nos seguindo, sem receber mensagem, mandando eu desaparecer. Pegou o celular, abriu uma das mensagens mais recentes. Gente como a senhora não merece estar aqui. Saiba qual é o seu lugar. Mas se a gente desistir agora, continuou a voz firme, apesar das lágrimas. O que estamos dizendo? Que basta ser assustador o suficiente e o sistema te protege para sempre? Que ninguém deveria tentar reagir. A filha segurou a mão da mãe. Coragem não é ausência de medo, disse. É não deixar que o medo tome as decisões por você. Dona Aurora respirou fundo. Então vamos até o fim. Foi assim que elas chegaram ao dia da audiência.
O salão principal do antigo centro de convivência estava lotado. Câmeras alinhadas ao fundo. Bancos cheios de funcionários do banco de um lado, moradores, clientes e vizinhos do outro. Dona Aurora sentou ao lado da filha, a postura ereta, o rosto calmo. Algumas pessoas a encaravam com admiração, outras com hostilidade aberta. Rogério Tavares estava à mesa de defesa, terno alinhado, expressão rígida demais para ser neutra. Atrás dele, Rafael e o avô, o coronel aposentado Augusto Tavares, observavam tudo com o ar de quem sempre esteve acostumado a mandar na cidade. O corregedor Dr. Paulo Nogueira abriu a sessão. Dr. Rogério Tavares, o senhor está aqui para responder a acusações de abuso de autoridade, má conduta profissional, uso excessivo de força contra uma cliente idosa e tentativa de ocultar provas. Como se declara? Essas acusações são injustas, senhor, disse Rogério. Respondi a um chamado sobre uma cliente violenta. Ela resistiu. Eu apenas cumpri meu dever. As câmeras de segurança falharam. Então o senhor certamente vai se interessar em ver isto, disse o corregedor, fazendo sinal para o técnico. As luzes foram reduzidas, o telão se acendeu. A gravação começou. Rogério entrando no banco, sem passar pela recepção, ignorando a diretora da agência, avançando sobre uma cliente idosa parada com as mãos visíveis, a voz dele nítida. Cale a boca. O puxão, o pedido calmo de Dona Aurora para saber de que estava sendo acusada, a recusa em chamar os responsáveis, os puxões desnecessários, os comentários sussurrados, amplificados pelo microfone. Quando as luzes voltaram, não havia dúvida. Gostaria de rever sua declaração sobre falha de equipamento? Perguntou Nogueira. O advogado de Rogério levantou-se apressado. Meu cliente exerce o direito de permanecer em silêncio. Registro feito, disse o corregedor, voltando-se para Dona Aurora. Senhora Dona Aurora Santos, por favor. Ao depoimento. Ela caminhou até o púlpito. Sentou-se. Prestou compromisso de dizer a verdade e começou. Contou sobre o primeiro dia, o esbarrão no corredor, as frases com tom discriminatório, o vídeo, a bandeja derrubada no pátio. Apresentou prints das mensagens anônimas, fotos do vidro pichado do banco, depoimentos de colegas, vídeos de Rafael assediando outros clientes. Falou do carro que a seguira por vários quarteirões, do cheiro de gasolina antes do incêndio, do laudo independente, mostrando o padrão de combustível derramado, mostrou o relatório técnico provando acessos não autorizados ao sistema das câmeras na mesma noite da prisão, todos com o login de Rogério. O salão permaneceu em silêncio, apenas o som da voz dela e o folhear de papéis. Quero deixar claro, concluiu, isso não é sobre vingança, é sobre responsabilidade. Eu quero poder ter acesso aos meus direitos sem medo. Quero que outros idosos saibam que não precisam aceitar abuso porque o agressor tem sobrenome influente ou uma posição de poder, e que a velhice não é sinônimo de fragilidade ou incapacidade de lutar. O corregedor respirou fundo. Obrigado, senhora Santos. A comissão se retirou para deliberar. Quando voltou, o ambiente estava tão tenso que era possível ouvir pessoas prendendo a respiração. Em relação às acusações contra o Dr. Rogério Tavares, começou Nogueira. Esta comissão chegou a uma decisão unânime. Pediu que Rogério se levantasse. Com base nas provas apresentadas, concluímos que o senhor cometeu abuso de autoridade, má conduta profissional, uso excessivo de força e tentou manipular e ocultar evidências. O senhor está, com efeito imediato, desligado da corporação bancária. O caso será encaminhado ao Ministério Público para análise de denúncia criminal. Sua aposentadoria está suspensa e o senhor está proibido de exercer qualquer função financeira neste estado. Murmúrios tomaram conta do salão. Quanto a Rafael Tavares, continuou olhando para o rapaz. Esta comissão recomenda a sua demissão definitiva do Banco Comunitário Vida Digna e o encaminhamento do caso ao Ministério Público da Infância e Juventude, já que ele era menor na época de alguns assédios, por assédio, intimidação e ameaças contra clientes. Rafael afundou na cadeira, o rosto sem cor.
Além disso, prosseguiu o corregedor, encaminharemos recomendação para uma ampla investigação de direitos humanos sobre a rede bancária local e sobre a influência indevida da família Tavares na segurança e bem-estar dos clientes da região. Então ele se voltou para Dona Aurora. Senhora Dona Aurora Santos, esta comissão reconhece a sua coragem ao enfrentar um sistema inteiro que tentou silenciá-la. Sem o seu esforço constante em registrar, denunciar e resistir, esses abusos continuariam escondidos e impunes. O som do martelo encerrou a sessão, mas para Dona Aurora, aquela batida soou como um início, não como um fim. Na saída do centro de convivência, a luz do sol a atingiu de frente. Por um instante, tudo ficou silencioso, então, o aplauso começou. Vizinhos, clientes, amigos, alguns seguravam cartazes, chega de abuso de poder, respeito à terceira idade, outros apenas batiam palmas com lágrimas nos olhos. Obrigada, Dona Aurora, começou Dona Efigênia, puxando um coro que rapidamente se espalhou. Câmeras registraram a imagem de Dona Aurora e da filha lado a lado, descendo os degraus do prédio, não como vítimas, mas como referência de resistência. Na manhã seguinte, o banco parecia outro lugar, não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque ninguém podia mais fingir que não sabia. O novo gerente anunciou pelo alto-falante a criação de um comitê contra abusos e discriminação com participação de clientes idosos. Informou também que Dona Aurora receberia um prêmio estadual de cidadã mais corajosa do ano. Nos corredores, os olhares mudaram. Funcionários que tinham se calado antes agora a cumprimentavam com respeito. Clientes que tinham permanecido neutros passaram a usar fitas roxas. Durante a reunião da Associação dos Idosos, a presidente pediu que ela falasse. Não se trata de não ter medo, disse diante da turma. Trata-se de não permitir que o medo decida por você. Sozinha eu não teria conseguido. Mas alguém sempre precisa ser o primeiro a dizer basta. Às vezes esse alguém é você. E no fim da semana, em frente ao centro de convivência, ela falou pela última vez às câmeras. Esta história nunca foi apenas sobre mim, declarou. É sobre cada pessoa que já ouviu que precisava saber o seu lugar. Sobre cada idoso silenciado, porque não tinha sobrenome famoso. A mensagem que eu quero deixar é simples. Registre, busque aliados, use a lei e, principalmente, não aceite que abuso de poder seja tratado como algo normal. Ao lado dela, a filha sorriu orgulhosa. O mundo ainda estava longe de ser perfeito. Ainda haveria injustiças, comentários venenosos, tentativas de intimidar quem ousasse falar. Mas graças a Dona Aurora, aquela cidade já não era a mesma. E cada cliente que passasse pelas portas do Banco Comunitário Vida Digna, saberia que um dia uma senhora se recusou a abaixar a cabeça e venceu. Se você gostou da história de Dona Aurora e quer ver mais exemplos de coragem e superação, deixe o seu like para apoiar a nossa comunidade e inscreva-se para não perder as próximas narrativas.